Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Jeremias 19 e 20 e vamos ler a carta de Judas, que também, assim como a segunda e a terceira carta de João, tem apenas um trecho curto, um capítulo só. Vamos à nossa leitura? Jeremias 19. Assim diz o Senhor: vá comprar um pote de barro de um oleiro e leve com você alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Vá até o vale de Ben-Rinom, que está junto à entrada do portão dos cacos, e proclame ali as palavras que eu lhe disser. Diga o seguinte: escutem a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei uma calamidade sobre este lugar, e quem ouvir falar dela ficará com os ouvidos tinindo, porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses que nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá conheceram. E encheram este lugar de sangue de inocentes. Edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale de Ben-Rinom, mas o vale da matança, porque desfarei os planos de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida. E darei os seus cadáveres como alimento às aves dos céus e aos animais selvagens. Porei esta cidade por objeto de horror e de vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Farei com que comam a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, na angústia e no aperto em que ficarão com o cerco dos seus inimigos e dos que procuram tirar-lhes a vida. Depois, quebre o pote à vista dos homens que foram com você, e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: deste modo quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais ser restaurado. Os mortos serão sepultados em Tofete, porque não haverá outro lugar para os sepultar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, e farei com que esta cidade seja como Tofete. As casas de Jerusalém, as casas dos reis de Judá, sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus e ofereceram libações a outros deuses, serão imundas como o lugar de Tofete. Jeremias voltou de Tofete, lugar para onde o Senhor o tinha enviado para profetizar, pôs-se em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade, sobre todos os povos vizinhos, todas as calamidades que pronunciei contra ela, porque foram teimosos e não deram ouvidos às minhas palavras. Então Deus pede para ele usar um pote de barro, e como uma ilustração do que ele próprio faria com Israel. Capítulo 20. Pazur, filho do sacerdote Imer, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, e por isso mandou que o profeta fosse açoitado e preso no tronco que ficava junto ao portão superior de Benjamim, na casa do Senhor. Então veja, o homem de Deus, chamado por Deus, anunciando a palavra de Deus, e que neste momento é açoitado e preso no tronco. A fidelidade a Deus nem sempre nos conduz num caminho de triunfo e de prosperidade, humanamente falando. E
Jeremias realmente ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi alvo de violência e sofreu muito nas mãos do povo. No dia seguinte, Pazur mandou que Jeremias fosse tirado do trono. Então Jeremias lhe disse: O Senhor mudou seu nome de Pazur para Magor-Missabib, pois assim diz o Senhor: Eis que farei de você um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Eles serão mortos à espada pelos seus inimigos, e você verá isso. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará presos à Babilônia e os matará à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, entregarei todos os tesouros dos reis de Judá nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saquear, pegar e levar tudo para a Babilônia. E você, Pazur, e todos os moradores da sua casa serão levados para o cativeiro. Você irá à Babilônia, onde morrerá e será sepultado. Você e todos os seus amigos, aos quais você profetizou falsamente. Sexto lamento de Jeremias. Tu me persuadiste, Senhor, e fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim, porque sempre que falo tenho que gritar e clamar violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrei dele e não falarei mais em seu nome. Não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome. Ele está dizendo, quando eu pensei nisso, em não se lembrar mais de Deus, não falar mais no nome de Deus. Então isso se tornou em meu coração como um fogo encerrado nos meus ossos. Olha só, quando ele simplesmente cogitou de parar de falar sobre Deus, parar de falar mais em nome de Deus, o seu coração se aqueceu como um fogo. Estou cansado de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciem e nós o denunciaremos. Todos meus amigos íntimos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe persuadir. Então nós o venceremos e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. Sofrerão afronta perpétua que jamais será esquecida. O Senhor dos Exércitos, que provas o justo e vês o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Maldito o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que a minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu a notícia a meu pai, dizendo, nasceu seu filho, é um menino, causando-lhe grande alegria. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Que ele ouça gritos de dor pela manhã e alarido de guerra ao meio-dia. Porque não me matou no ventre materno? Então a minha mãe teria sido a minha sepultura, e ela teria ficado para sempre grávida. Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Esse lamento aqui foi o mais pesado, né? Vamos à carta de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados.
Quem que é esse Judas? Esse Judas não é o Iscariotes, obviamente, né? Aqui está uma referência a Mateus 13:55. Olha só, um versículo que fala sobre a família de Jesus. Da mesma forma, Marcos 6, versículo 3, também a família de Jesus. Esse Judas não é o Iscariotes, mas é um dos irmãos de Jesus. Irmãos de sangue. Mas veja que ele não coloca que ele é irmão de Jesus. Ele coloca que ele é irmão de Tiago. Tiago, que obviamente era irmão de Jesus também, né? Filho de Maria e José. E Judas também, filho de Maria e José. Mas ele se coloca como servo de Jesus. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Olha só, mais um apóstolo que alerta para o perigo dos falsos profetas. Todos os autores bíblicos do Novo Testamento, de alguma maneira, alertam a respeito disso. Um perigo muito grande. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo de castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo, também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade, insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: "O Senhor repreenda você." Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que não fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem fruto, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas brávias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: "Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele." Esses tais são murmuradores,
pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias. Adulam os outros por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, estamos cercados de muitos perigos à nossa fé. Estamos cercados de muitos falsos profetas que propagam mentiras por muitos meios, especialmente a mídia, os meios midiáticos, digitais. Ajuda-nos, Senhor, a termos nosso coração protegido pela verdade da Tua palavra. Não permita que nos desviemos da verdade, do Evangelho. O Senhor é poderoso para nos guardar de tropeço, para nos apresentar diante da Sua glória sem qualquer mancha, sem nenhum pecado. A Ti, Senhor, seja toda a honra e toda a glória, todo o domínio, toda a majestade, hoje e para todo sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.